vamos embora para a jornada. Hoje nós falaremos de período joanino, primeiro reinado, e a gente vai introduzir ali a regência. Lembrando que na semana que vem nós falaremos das revoltas na regência e no segundo reinado. Como o Pedro falou aí, o assunto de hoje é período joanino, né? Período joanino, período regencial, né? Primeiro reinado, na sequência aí. Quer dizer, joanino, primeiro reinado e regencial, né? Nessa sequência. Só que para a gente entender o período joanino, a gente tem que saber ou entender por que é que danado Dom João veio parar no Brasil, né? Por que é que o rei de Portugal saiu da metrópole e veio para a colônia, e veio habitar, e passou aqui 11 anos aqui na colônia, e por quê, né? E qual o motivo disso? E vejam só, isso tem muito a ver com Napoleão, que vocês viram na aula passada, né? Acho que Pedro já deve ter introduzido aí para vocês essa relação, né, de Napoleão com Dom João VI, e foi justamente essa relação lá política na Europa que levou Dom João a vir para o Brasil. Mas vamos entender como é que isso se deu. Primeiro vamos relembrar que Napoleão surgiu ali no cenário político da França no ano de 1799, né? Lembra que os girondinos tinham assumido o poder, né? E os girondinos não eram tão populares assim, precisavam de alguém para acalmar os ânimos, acharam um grande general que já estava se destacando ali no exército, e esse general se chamava Napoleão Bonaparte. Então Napoleão é chamado pela burguesia, pela alta burguesia da França, para junto com eles dar um golpe, que é o famoso golpe de 18 de Brumário. Com isso, Napoleão assume o consulado na França, né? Então ele vira cônsul, beleza? Ele vira cônsul na França, segue seu reinado, né? Ganha popularidade, mas o grande intento de Napoleão é ser um soberano, é ser um imperador. Então, ele realiza um plebiscito, né? Em 1804, 1803, mais ou menos, ele realiza um plebiscito, e através desse plebiscito, ele é sagrado imperador, né? Ele mesmo se coroa, né, naquela cena antológica, simbólica, histórica. Ele retira a coroa das mãos do Papa e se autocoroa imperador da França. Tá, mas o que é que isso tem a ver com o Brasil? Tem a ver o seguinte, tem a ver primeiro com Portugal, né? Claro, se tem a ver com Portugal, o Brasil, que é a colônia de Portugal, vai terminar sofrendo esses reflexos aí. Então o que é que vai acontecer? Napoleão, assim que ele assume o império, como imperador, ele tem um grande desafio, que é bater a grande potência da época, que era a Inglaterra. Então a Inglaterra já estava aí na sua revolução industrial a todo vapor, né, a França iniciando ainda essa industrialização, e Napoleão resolveu enfrentar a Inglaterra nas vias de fato, né? Foi lá tentar invadir a Inglaterra na famosa Batalha de Trafalgar. Nesta batalha, Napoleão vai levar um cacete, né? Apanha bonito da Inglaterra. Complicado, né? Queria invadir a Inglaterra por mar. Então Napoleão perde essa batalha. Então qual é a ideia de Napoleão? Bom, se eu não consigo vencer a Inglaterra, se eu não consigo invadir a Inglaterra por mar, então a única solução é eu bloquear a sua economia. Então Napoleão, que já estava ali hegemônico na Europa, dominando quase tudo, decreta, sem consultar ninguém, simplesmente decreta um bloqueio continental em 1806. O que é que dizia esse bloqueio? Que nenhum país da Europa poderia fazer comércio com a Inglaterra. Essa era a ideia de Napoleão. Se eu não posso vencer militarmente, eu vou prejudicar a economia inglesa, para eles decaírem em seu poderio, e assim eu poder competir com eles. Então, Napoleão decreta o bloqueio, mas é óbvio, esse bloqueio não vai ser seguido por todos os países, primeiro, porque muita gente tem relações comerciais com a Inglaterra, e segundo, porque isso fere a soberania. Há muito que a Europa já tinha a lógica dos estados soberanos, né, dos estados-nação, o estado soberano, para não haver interferência nos estados, né? Então, o que é que vai acontecer? Muita gente vai furar esse bloqueio, inclusive a Rússia, e é por isso que Napoleão invade a Rússia, tenta invadir a Rússia, né, e perde, né, a sua famosa Batalha de Waterloo. Ele perde e definitivamente vai para o exílio. Mas o que é que isso tem a ver com Portugal? Tem a ver que Portugal está na Europa, e Portugal tem uma aliança antiquíssima com a Inglaterra. Desde a Idade Média, a Inglaterra vem travando ali acordos, né, com Portugal e tal. Então, Dom João se vê num problema complicado, porque se ele fica, Napoleão pega ele. Se ele vai, se ele fica, Napoleão pega, ele até faz o acordo com Napoleão, mas corre o risco da Inglaterra, por exemplo, invadir o Brasil.
né, que já havia ameaças inglesas, inclusive. Se ele vai, Napoleão invade Portugal. Então, Dom João fez uma jogada lá, onde ele, convencido também pela diplomacia inglesa, ele decide vir para o Brasil. Tá? Ou seja, ele entendeu que, saindo de Portugal, Napoleão, ao invadir Portugal, não ia destroná-lo, né? como fez por diversos outros monarcas. Então, Dom João vem para o Brasil, e aí tem duas vertentes aí, as pessoas que falam que é fuga, principalmente o pessoal da época, principalmente os portugueses da época, que ficaram muito ressentidos com essa saída da família real, deixando o povo lá ao Deus dará, e outros falam simplesmente de uma transferência, né? A transferência da corte para o Brasil. Tá? Então isso se dá porque Napoleão ameaça Portugal de invasão, caso Portugal não aderisse ao bloqueio continental. Portugal não vai aderir, vai preferir ficar ao lado da Inglaterra, a Inglaterra escolta a família real para o Brasil, beleza? Então é por isso que temos, a partir de 1808, o governo de Dom João VI no Brasil, diretamente do Brasil, beleza? E o que é que acontece com Portugal? A Inglaterra invade Portugal para combater os franceses que haviam ocupado a França, e aí Portugal vira um protetorado da Inglaterra, tá? E no Brasil, Dom João chega, primeiro vai para Salvador, né? Precisa ir para Salvador porque para acalmar os ânimos, Salvador estava um pouquinho descontente com as questões políticas e tal, então ele tenta fazer ali a média, né, em Salvador e tal, convence a elite ali, ganha apoio, e a partir daí ele parte para o Rio de Janeiro definitivamente para começar a estabelecer o seu governo, tomar medidas, agora já como o rei de Portugal na colônia, o Brasil, beleza? E a partir daí começa o período joanino, e Pedro vai levar aí com vocês. Bom, uma pergunta interessante já de cara. A Andressa perguntou, antes de Dom João chegar aqui, quem governava o Brasil? Bom, quem governava, o Brasil tem uma estrutura que vem desde o período colonial, que é o governo geral, né? Uma estrutura que baseia-se em, na capital você tinha governadores indicados por Dom João, e esses governadores aqui no Brasil faziam essas ordens serem cumpridas. Então havia uma centralização, mas sempre com funcionários do Estado português fixados na capital agora, no Rio de Janeiro. Outra, Dylan falou, se Portugal soubesse que os soldados franceses vinham em grande número, mas em péssimo estado, com fome, doentes, talvez não tivessem fugido. Talvez não tivessem fugido, mas certamente, apesar disto, é importante lembrar que a França tinha um acordo com a Espanha, que muito pouco é falado no ensino médio, mas havia um acordo chamado de Acordo de Fontainebleau, tá? E nesse acordo, o que é diferente do Tratado de Fontainebleau, de 1814, quando Napoleão se rende pela primeira vez, mas esse acordo estabelecia uma parceria militar entre Espanha e França para a invasão de Portugal. Então, apesar da França ter um exército que já tinha passado por um conflito na Espanha, ter passado para Portugal, havia o apoio também dos madrilenhos, dos espanhóis, dos castelhanos, e certamente Portugal seria dominado. Dom João tinha essa percepção, né? E aí, consequentemente, resolve ficar ao lado da Inglaterra. Vamos lá. Pessoal, vamos observar o seguinte, como eu ia te chamar de Dom João, Brainer. Como o Brainer já disse, bloqueio continental, Napoleão começa a invadir os países que não respeitam o bloqueio, um deles é Portugal, e a família real foge para o Brasil. Ela foge em 1807, finalzinho, chega em janeiro de 1808, e como o Brainer também disse, houve uma sequência aqui que é importante dizer, porque às vezes algumas questões tocam assim. Assim que a família veio para cá, a família real, fugindo ou se transferindo para o Brasil, eles pararam onde primeiro? A primeira parada foi justamente em Salvador. Mas antes de falar de Salvador, eu quero saber o seguinte, vocês conseguem ver aqui tranquilo, né? Hoje, dá para ver melhor o quadro? Brainer, dá? Dá para ver. Beleza, ufa, dá para ver. Então, o que acontece? Basicamente, a primeira parada foi em Salvador. Né? Como o Brainer disse, os soteropolitanos eles estavam insatisfeitos já com Portugal. Né? No século XVIII, a Bahia Salvador perdeu o status de capital durante a mineração. A gente falou disso já. Né? A Bahia perde esse status, Salvador, e a nova capital passa a ser o Rio de Janeiro. E aí o que vai acontecer? Tá? O que vai acontecer a partir de agora? Quando ele passa em Salvador, ele faz uma cerimônia de beijamão, ele recebe as elites de Salvador, começa a demonstrar o seguinte, ó, eu respeito vocês, eu aqui no Brasil serei um grande aliado de vocês, e em seguida ele continua
já assinando os seus primeiros decretos. Então, quais são as primeiras medidas tomadas por Dom João, por exemplo, ainda em Salvador? Por exemplo, ó, esse cara, na economia, logo de cara, ele vai assinar o que nós chamamos de abertura dos portos. Não esquece disso. A abertura dos portos foi a primeira grande medida econômica tomada aqui no Brasil. E o que essa medida econômica ela diz? Logo de cara, vai. A abertura dos portos, ela garante ao Brasil o direito de comercializar com as nações amigas de Portugal. Nessa época, a única nação amiga de fato era justamente quem? Era justamente a Inglaterra, porque as demais estavam em conflito na Europa contra Napoleão. Então, a abertura dos portos, isso significa o quê? Já toma nota aí. A abertura dos portos representa o fim do pacto colonial. E isso é explorado em questões mais densas, como na católica, para quem vai fazer particulares, por exemplo, como o primeiro passo para a independência do Brasil. É, sim, o primeiro passo econômico. O Brasil, primeiro, se liberta economicamente para depois romper relações políticas. Então, coloca aí, fim do pacto colonial. Tá? Próximo passo. Depois da abertura dos portos, Dom João também vai decretar o alvará de industrialização. E o que é o tal do alvará de industrialização? O alvará de indústria é uma lei bem polêmica, porque, assim, muita gente acaba, às vezes, caindo nessa aqui de achar que o Brasil se industrializou com Dom João. Ele permite que no Brasil, agora, qualquer empreendedor possa abrir uma indústria ou uma manufatura. Entretanto, a gente costuma dizer que essa indústria brasileira, apesar de permitida, ela não prospera. Por quê? Por quê? Porque a Inglaterra tinha impostos menores, a Inglaterra produzia já há 100 anos, já era industrializada. Então, ela conseguia produzir em larga escala, com preços menores, com a qualidade melhor e mais, com o apoio de Portugal. Resultado, a Inglaterra suplantou, enfim, solapou a indústria brasileira. A nossa indústria é permitida agora, mas não vai ter sucesso, prosperidade. E aí um detalhe interessante, cara. É bom lembrar que a indústria no Brasil, a gente teve vários surtos industriais. Coloca já aí, porque tem muita questão falando disso. Por exemplo, o primeiro surto industrial no Brasil foi o surto do Barão de Mauá, durante o segundo reinado. Barão de Mauá. O Brasil se industrializou por 20 anos, depois a indústria quebra. A gente vai ver na próxima aula por quê. Depois teve o segundo surto industrial, que foi na Primeira Guerra Mundial. O Brasil se industrializa rapidamente, ali exportando bens de consumo, depois para de novo. Quando é que o Brasil se industrializa de maneira irrevogável, ou seja, não há um surto, há uma industrialização concreta de fato. O Brasil só vai se industrializar de fato com Getúlio Vargas. Então, qualquer questão que fale, até Vargas, que o Brasil passou por um largo processo de industrialização, falso. É só na década de 30. Toma a nota aí, beleza? Aí, ó, próximo passo. Ele também vai assinar o Tratado de Comércio. Deixa eu botar de preto aqui para ficar organizado, tentar organizar o quadro. Comércio e aliança, ou comércio e amizade. Esse tratado de comércio e amizade, alguns colocam amizade e comércio, enfim. Esse tratado era o seguinte: ele decretava que, a partir de agora, o Brasil, além de poder comercializar com quem quiser, além de poder ter indústria, embora perdendo para a concorrência inglesa, o Brasil agora também criará taxas de impostos. Impostos para importação. Professor, que coisa! Quer dizer, então, que, sei lá, Dom João virou Donald Trump, protecionista. Calma. Qual é a lógica do protecionismo? Lembra? Se eu estou importando demais um produto estrangeiro e eu quero incentivar a indústria nacional, o que é que eu faço? Eu aumento as taxas de importação. Opa, deixa eu botar aqui. Taxas, né? Botar uma porcentagem aqui. As taxas sobre importação. Então, imagine que um carro importado eu vou taxar em 40%. Para ele entrar no Brasil, ele paga 40% sobre o valor dele. Ou seja, ele entra muito caro, o que desencoraja os brasileiros de comprarem carros nacionais. Os brasileiros começam a comprar, desencoraja os brasileiros de comprarem carro estrangeiro. O brasileiro olha para o importado muito caro e acaba consumindo carros nacionais. Essa é a lógica do protecionismo. Aqui, nesse caso, o nosso protecionismo foi um pouquinho estranho. Por quê? Porque ele decretava, por exemplo, que havia imposto de 15%, 16% e até 24%. Olha que interessante. 15% quem é que paga? A Inglaterra pagava 15%. 24% outros países. Aí o que vai acontecer? Observa. Tratado de comércio, aliança e amizade para quem? Para a Inglaterra. A Inglaterra pode exportar produtos para o Brasil pagando menos impostos que os outros países.
tá aí mais uma prova do porquê a nossa indústria deu errado. Porque os produtos ingleses chegavam mais baratos, sacou? Por isso, a indústria nasceu natimorta, né? Morreu assim que ela foi autorizada. Então, a abertura dos portos, fim do pacto, alvará de industrialização que não deu certo, e o comércio e amizade, o Tratado de Comércio e Amizade, que dava impostos menores para a Inglaterra. Ou seja, era um protecionismo às avessas, reverso, né? Você, na verdade, beneficiava a Inglaterra e não o Brasil. Próximo passo, coisas do Brasil. Na cultura, o que Dom João fez? Tá? E aí eu vou te chamar, Brian, você está por aí, né? Você que é uma enciclopédia da arte, tá? Aqui, Você que é um grande ainda poeta. não. Eu queria saber, assim, nessa época nós tínhamos, em grande fluência e desenvolvimento, uma corrente da arte que é o neoclassicismo, né? Isso, o que é esse tal neoclassicismo? Toma nota aí. Neoclassicismo. Nomezão grandão. Resumidamente, né? Vê só, o neoclassicismo ele já vigorava ali na Europa desde a Revolução Francesa, tá? É um estilo artístico que nasce junto com as ideias racionais do iluminismo, por exemplo, tá? Então, racionalidade, equilíbrio, né? Os ideais de civilidade, né? O de heroísmo, né? Então, tudo isso já vigorava na Europa durante a Revolução Francesa, né? Grandes pintores, grandes arquitetos também já assumiam esse estilo neoclássico, é a revalorização dos ideais greco-romanos, que traziam essa racionalidade que também era trazida pelo iluminismo. Lembra que o iluminismo influenciou a Revolução Francesa. Então, o neoclassicismo ele passa por dois períodos na Europa, né? A Revolução Francesa, ele vai estar lá ativo durante a Revolução, e ele também vai ser usado por Napoleão Bonaparte. Napoleão, os grandes quadros de Napoleão são pintados por Jacques Louis David, por exemplo, que é o grande pintor do neoclassicismo. É nessa perspectiva de enaltecer a figura de Napoleão, de colocá-lo como um grande cidadão, um soberano, um cara sempre elegante, equilibrado, né, sereno nas suas imagens, mostrando sua soberania, mostrando aquele cara que não é afetado, né, pelas emoções, enfim, por coisas que nós, meros mortais, somos afetados. Então isso durou na Europa, né, por muito tempo. Quando Napoleão perde em Waterloo, 1814, 1815, o neoclassicismo começa a cair também, né, que era uma arte que também era financiada pelo Estado. Então, muitos desses pintores ficaram desempregados, ficaram a ver navios lá na Europa. Então, Dom João VI, que era um cara muito dado à cultura, à intelectualidade, era um intelectual, dá para dizer assim, Dom João VI se interessava por artes, enfim. E aí ele resolve trazer para cá uma missão francesa. Justamente a mesma galera que trabalhava na Europa, né, para Napoleão, que pintou diversos quadros de Napoleão, construiu também o Arco do Triunfo, por exemplo, de Napoleão, é um grande exemplo de arquitetura neoclássica. Então essa galera vem para cá, para o Brasil, beleza? Trazida por Dom João VI, em 1816, é a famosa missão francesa. Vários artistas, arquitetos, pintores, escultores, escritores, enfim, todo mundo vem para cá para documentar o Brasil. Então, qual é a grande sacada da missão francesa? Ela é o neoclassicismo no Brasil. É o academicismo. Você pode chamar neoclassicismo de academicismo também, é a mesma coisa. Por que academicismo? Porque essa galera que vem para cá, muitos desses artistas viram professores na Academia Imperial de Belas Artes e vão ensinar o estilo neoclássico de pintar. E esse estilo é tão importante, mas tão importante, que ele dura todo o século XIX no Brasil, não só na pintura, mas na arquitetura, pô. Chega aqui também em Recife. Se você vai lá no Palácio Campo das Princesas, se você vai no Teatro Santa Isabel, se você vai no Palácio da Justiça, são todos prédios neoclássicos. O século XIX vigorou a arquitetura neoclássica no Brasil, e o Recife não ficou de fora também, com essa ideia de modelar as cidades aos moldes franceses. Mas o que é mais importante disso aí, principalmente para a Enem, é entender dois caras que vieram. Primeiro, Debré, que vem na missão francesa, Jean-Baptiste Debré. Esse cara é fantástico, ele pinta um Brasil. Lembrando que esses caras querem pintar o Brasil para mostrar para a Europa. Então, ele pinta os quadros humanos do Brasil, ele pinta os índios, ele vai pintar principalmente os escravos, né, os escravos urbanos, ele vai pintar a estrutura social, a estrutura familiar do Brasil, diversas pinturas em quadros de Debré. Você enxerga claramente a estrutura patriarcal e escravocrata do Brasil, né? Então,
ele serve também como um documento histórico, sociológico, antropológico, por isso que em muitas questões de sociologia do Enem você pode encontrar quadros fácil de Debré falando sobre as questões da escravidão e essas relações sociais no Brasil. Também fez isso Rugendas. Rugendas não é da missão francesa, ele é da missão alemã, que vem um pouquinho depois, mas com esses mesmos preceitos, os mesmos princípios, documentar o Brasil, ele tem contato com a galera da missão francesa e também produz aí diversos documentos, quadros, pinturas, projetos arquitetônicos, né, tudo isso vai ser trazido por Dom João. E lembrar sempre, também serviu para enaltecer a figura de Dom João VI. Tá? Quadros foram pintados sobre Dom João VI aí, para enaltecer a figura dele, assim como era pintado do Napoleão. Tem quadros que são iguaizinhos ao de Napoleão, com o mesmo princípio, com a mesma exaltação, beleza? Mais ou menos isso aí, né, assim, na Europa. Vocês vão encontrar na ficha de 20 questões e na de 10, tem material de 20, tem material sobre a arte nessa época, se liguem, tá? Sempre se traz, quando se fala desse período, da cultura desse período, se traz aquela questão, quadros de Debré, como Debré retratava o dia a dia no Rio de Janeiro, como Debré retratava os escravos nas ruas do Rio. Debré deu muita atenção para os famosos escravos de ganho, né? Brian, se puder botar isso aí ó, no chat, o significado do escravo de ganho seria legal. Bota o escravo de ganho, que é aquele cara que trabalha na cidade, o primeiro escravo urbano da história. Então, se liga, tá? Retratar o dia a dia do Rio de Janeiro, retratar as paisagens, essas duas figuras foram fundamentais. Debré, um francês, e Rugendas, como o Brenner falou, um alemão. E aí, dentro desse contexto de trazer uma missão artística, né, de artistas que pontuassem, retratassem o Brasil para a Europa, para o mundo, ele também vai criar a Academia Real de Belas Artes, né? Coloca aí. A Academia Real de Belas Artes é um órgão do governo joanino que tem como objetivo formar artistas no Brasil, mas sempre sob aquela visão, a visão europeia, a visão do neoclassicismo europeu. Beleza? Então tá aqui, ó. Na economia, abertura dos portos, alvará de industrialização, tratado de comércio e amizade. Na cultura, Academia Real de Belas Artes, formar uma elite artística brasileira, mas muito influenciada pela Europa. E, por outro lado, também, não esqueçam a missão artística, né? A vinda de artistas para cá. Isso foi muito valioso. Outro detalhe interessante. Na política, quais são as principais características da política de Dom João? Bom, vamos lá já para metade desse período joanino. Em 1815, isso é fundamental, não esquece não, toma nota aí. Em 1815, o que vai acontecer no Brasil? Dom João vai dar um presente para os brasileiros. Esse é o discurso que ele queria, né, enfim, a narrativa que ele utilizou nessa época. Ele vai elevar o Brasil à condição de reino. O Brasil passa a ser um reino e passa a estar dentro do que nós chamamos de Reino Unido de Brasil, Portugal, mais Algarves. O que é isso? Tá? Deixa eu explicar para vocês. Primeiro, por que o Brasil virou um reino nessa época? Muito valioso perceber o seguinte, ó, o Brasil virou um reino não é porque Dom João se apaixonou pelo Brasil. É muito comum você viajar ao Rio, por exemplo, e encontrar um guia turístico dizendo o Rio de Janeiro era tão belo que Dom João se apaixonou pela cidade e deu aos brasileiros de presente o status de reino. Não. Naquela época, o Brasil, aliás, Portugal, perdão, estava envolvido no Congresso de Viena. Lembra que eu falei na semana passada, quando Napoleão foi derrotado, rolou o Congresso de Viena, que era a reunião dos países que lutaram contra Napoleão. E aí o que acontece? Esse congresso deixou alguns princípios básicos. Vou citar dois principais: a restauração e a legitimidade. O que é a restauração? É o seguinte, todos os territórios que Napoleão conquistou seriam devolvidos aos países, né, de origem. Então, quando Napoleão conquista Portugal, agora o território português está devolvido a Portugal. Formalmente, o mapa é reconhecido pelos europeus, pelos demais países. Por um outro lado, o princípio da legitimidade é o seguinte: todos os reis que foram derrubados por Napoleão agora estão de volta ao trono do seu país. Se o rei, porventura, morreu, quem assume é o filho, mas a dinastia foi reentronada. Então, o que acontece? Dom João, como cláusula do Congresso de Viena, ele precisava estar morando onde? Ele precisava morar na sede do governo dele. E a sede era Lisboa. Só que Dom João não queria voltar para Lisboa porque ele sabia que ele não seria bem recebido, que ele poderia até perder o trono. O que acontece?
Quando Dom João sai de Portugal, ele sai no status de fugitivo. A população olha para ele e o considera um traidor. Meu irmão, não é brincadeira. Sabe quantas pessoas morreram durante a invasão napoleônica? 500 mil portugueses morreram. Né? É bom lembrar que depois que Dom João sai para o Brasil, França invade Portugal e a Inglaterra, para defender Portugal, invade Portugal também. Então vai rolar uma guerra de 3 anos dentro de Portugal entre duas potências, a maior marinha do mundo e a maior artilharia, enfim, do mundo. 2 exércitos lutando em território português. E aí quem morreu? Em maior parte os portugueses. 1/4 da população de Portugal. Então a galera olhava para Dom João e o tratava como traidor. Dom João sabia que se voltasse ele podia sofrer, né, com aquelas ondas de revoluções liberais que tomavam a Europa desde a Revolução Francesa. Então o que é que ele faz? Eleva o Brasil à condição de reino e diz, Congresso de Viena, eu não estou na sede em Lisboa, porque Lisboa não é mais sede. A sede do reino que eu administro agora é o Rio de Janeiro. Então o Brasil vira reino, o Rio vira sede, e aí Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Algarves é um reinozinho no sul de Portugal que Dom João também governava. Então tá aí a formação desses reinos, desse reino gigante. E mais um detalhe, toma nota aí. Este episódio significa o quê? A gente já sabe, por exemplo, que com a abertura dos portos houve o fim do pacto colonial. Você já sabe. O primeiro passo para a emancipação, o quê? Econômica do Brasil. Seguindo um pouquinho mais. Com a elevação do Brasil à condição de reino, toma nota, acabou o período colonial. Com o Brasil elevado à condição de reino, em 1815 acaba o período colonial. Muita gente pensa que o período colonial acabou com o grito do Ipiranga, com a independência em 22. Não, acaba em 15. Agora o Brasil é um reino. E mais um detalhe, vá tomando nota aí que tem muita coisa importante, viu? Mais um detalhe valiosíssimo. Dom João vai aproveitar este presente que ele dá aos brasileiros para dizer o seguinte, brasileiros, vocês não precisam mais lutar por independência, porque eu já vos dei a independência. Então ele vai dizer o seguinte, ele vai aproveitar esse evento, tanto para participar do Congresso de Viena e receber Portugal de volta, quanto para convencer os brasileiros que o Brasil já é independente. Percebeu? Ele tinha medo de movimentos. Por quê? Porque nas fronteiras do Brasil, vários movimentos de independência aconteciam. Das colônias espanholas, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Peru, Chile, Uruguai, Argentina, todos estavam lutando por independência. Então era a maneira de afastar essa influência, né, que estava acontecendo aí na vizinhança. Brasil vira reino nessa época, beleza? Próximo ponto muito importante desse período. Alimentando ainda essas questões da economia e tudo mais, eu queria trazer outros dados valiosos. Por exemplo, outros feitos, outras medidas. Vou colocar aqui caracterizado como outros, tá? O que Dom João também fez que volta e meia algumas questões, principalmente de particulares, elas trazem. Por exemplo, ele criou o Banco do Brasil, que eu vou colocar aqui BB. Ele vai criar o Banco do Brasil, tá? Criou o Banco do Brasil, que foi o primeiro banco estatal da história brasileira. Isso é um detalhe, se não me engano, o Banco do Brasil é o terceiro banco estatal do mundo, tá? Então, ele cria um banco que controla a economia do Brasil, ou seja, ele já não é um liberal, né? Ele está ali controlando através, ele é um intervencionista. Próximo ponto. Além do BB, ele cria também a Casa da Moeda. Coloca aí. O Brasil começa a produzir moedas em território brasileiro, já que é um reino também. E aí um detalhe, toda moeda que o Brasil oficialmente, legalmente, né, consumia, tinha que vir de Portugal. Agora não, o Brasil também produz. Próximo passo, outra coisa, ele vai criar, por exemplo, a imprensa régia. Coloca aí. E um detalhe, viu, que é muito cobrado. Dom João, ele legalizou a atividade da imprensa no Brasil. Ele legaliza a atividade da imprensa, o que antes era proibido. Colônias não podiam ter jornais livres, porque jornais eram justamente revolucionários. Então, agora tem imprensa, só que essa imprensa ela é controlada pelo Estado, entendeu? Fiscalizada. A imprensa régia é instrumento do governo dele para fazer propaganda para ele. Vocês lembram lá de Vargas com o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, controlava a comunicação? Esse cara já controlava com a imprensa régia. Então, houve a primeira imprensa da história do Brasil, mas totalmente controlada pelo Estado. Coloca aí, isso é cobrado também. Outro dado importante, além de tudo isso, esse cara também vai criar a Academia. Coloca aí. De oficiais, né? Ou Academia Real
militar, ele vai começar a formar militares no Brasil. E o que é que significa isso? Cara, ele, quando vem ao Brasil, ele traz 15 mil portugueses consigo. Ele fugiu ou se transferiu com 15 mil, tá? Então, muitos desses portugueses jovens ou filhos de portugueses influentes, né? Esses caras iam para a escola militar, para a academia militar, e eles se formavam e se tornavam oficiais do exército. De alguma maneira, começa a se formar uma nobreza brasileira, luso-brasileira. Né? Alguns títulos de nobreza começam a ser concedidos no Brasil para esses filhos de lusitanos nobres que chegam aqui. Muita gente começa a ganhar títulos aqui. E aí, quando começa a ganhar títulos do Reino Unido, a Portugal e Algarves, esses caras ganham salário aqui. Então, o Estado brasileiro começou a ficar cada vez mais pesado, tendo que sustentar uma corte gigantesca que não trabalhava. Um outro dado interessante é aquela história. Quando ele chegou ao Brasil, como é que ele deu ao Rio de Janeiro? Como é que ele deu abrigo aos 15 mil portugueses? Ele mandou justamente expulsar os cariocas das melhores casas, né? Então o exército foi lá, foi escolhendo as melhores casas e colocava na porta das casas aquelas iniciais, né? PR, Príncipe Regente. Quando o cara acordava de manhã, que abria a porta e via a inicial Príncipe Regente, significava saia, a casa será ocupada por portugueses. Então, ele fez uma expropriação, ele começou a expulsar um monte de gente e começou a confiscar a casa de muita gente para portugueses morarem com privilégio aqui. Não é à toa que vai surgir alguns movimentos, né, lusofóbicos, ou seja, com aversão aos portugueses. Bom, seguindo um pouquinho mais, chega aí. Outro feito importante que volta meio é cobrado, outros dois. Ele vai criar, por exemplo, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que é o maior jardim botânico da América, né, do Sul. Gigantesco, se tornou inclusive um bairro lá no Rio de Janeiro. O Jardim Botânico era o seguinte, ele queria estimular a policultura no Brasil. Então, ali ele começou a testar várias mudas de várias partes da Europa. Ele começou a trazer agrônomos para cá, engenheiros agrônomos, e esses caras começaram a tentar criar novos, né, produzir novos artigos alimentícios aqui para também diversificar a produção. Um outro dado muito importante também, além do Jardim Botânico, esse cara vai criar a Biblioteca Real, que hoje é a Biblioteca Nacional, que está sob risco sem investimento, né, federal. Então, a Biblioteca Nacional Real se tornou basicamente a maior biblioteca da América naquela época. Por quê? Ele trouxe as bibliotecas reais de Portugal, os exemplares, e construiu uma biblioteca aqui para poder guardar todos esses documentos. Tá? Então, perceba o seguinte, pessoal. Vocês estão percebendo que o Brasil está ganhando uma estrutura para se administrar. Teve uma questão que falou assim, né? Algumas, mas uma que a gente resolveu agora há pouco, naquelas 10 questões que vocês vão receber o link, teve uma questão que falou assim, bem claramente. O Brasil, com a presença de Dom João, o Brasil ele retardou a independência ou catalisou, acelerou? Na verdade, ele acelerou inconscientemente. Ele não queria que o Brasil ficasse independente. Mas quando ele cria toda uma estrutura administrativa aqui, liberta os portos brasileiros, ele está colocando o Brasil numa situação de que, ei, eu posso me governar. Então, depois que ele vai embora, o Brasil está com um caminho livre para uma ideia de emancipação. Pelo menos se percebe que, se a gente ficar independente, a gente já tem estrutura para governar um novo Estado Nacional independente. Então vamos embora agora. Próximo passo, deixa eu ver aqui o chat. Caramba, tem um texto gigante aqui, eu acho que é de Brian, né? Beleza, é isso mesmo. Dylan, a galera dizia que PR era propriedade roubada, eu ponho-se na rua, né? Que era uma maneira de ironizar a medida do príncipe. Vamos para a fase final agora para entrar em primeiro reinado. Como eu falei para vocês na semana passada, a revisão de hoje ela é mais enxuta, né? Tem menos conteúdo, e a partir de agora vai ser mais enxuta. A gente já andou o principal, só que agora esses conteúdos do século XIX e XX são os que mais estatisticamente são recorrentes, mais caem, né? Então, atenção total e mais tempo para revisá-los, tá? Próximo passo agora. Ó, a gente já entendeu muita coisa aqui, massa, caminhamos. Agora vamos falar dos conflitos. Quais foram os principais conflitos que aconteceram durante o período joanino? Há 2 conflitos que vocês têm que saber, porque tem uma enxurrada de questões falando sobre eles. E agora a gente vai fazer uma transição para o primeiro reinado, tá? Segunda metade da aula, já chegamos à metade. Vamos lá, conflitos. Em 1817, em Pernambuco, rolou a tal Revolução Pernambucana, ou Revolução dos Padres. Revolução Pernambucana ou Revolução dos Padres. Meu irmão, você tá ligado, né? FPS gosta dela, Uninasal gosta dela, embora não está dentro do conteúdo dela, mas já cobrou citando indiretamente, só um texto.
Lembrando que o Uninassal é século XX, FPS é Idade Moderna, contemporânea, enfim, Brasil, história do Brasil toda. A Unicap gosta demais, padres, e o Enem já cobrou 2 vezes. Tá? Então, é um assunto bem importante. Vamos lá. O que foi a Revolução Pernambucana? Em primeiro lugar, os pernambucanos, eles já vinham de uma história aí de alguns movimentos contra Portugal. Na semana passada, por exemplo, a gente falou de Guerra dos Mascates, quando Olinda e Recife entraram em conflito, e Olinda era considerada ali a cidade dos senhores de engenho, dos homens, entre aspas, da terra, da elite local. Recife ganhou prioridade, né? Os portugueses ganharam prioridade, depois Recife virou capital de Pernambuco. Recife era uma cidade de comércio ali portuário, e, consequentemente, ficou muito mais associada aos luso-brasileiros do que aos brasileiros de fato. Resultado, começa a surgir em Pernambuco um sentimento de xenofobia contra lusitanos, que a gente chama de lusofobia. Tome nota aí, lusofobia. Só que esse sentimento continua, né? A crise do açúcar após a saída dos holandeses, a gente já viu isso também. E aí o que vai acontecer? Quando chega no século XIX, Pernambuco já tem uma grande influência, uma grande difusão de ideias liberais e de ideias iluministas. Tá? Lembra que o século XVIII, século passado, foi o século do iluminismo, das luzes. Resultado, muitos padres que geralmente se formavam na Europa, ou aqui mesmo, por exemplo, no seminário de Olinda, esses padres, eles aprendiam latim. E o latim é a base de vários outros línguas, idiomas, enfim, italiano, francês, espanhol, português. E como esses caras dominavam bem o latim, eles acabavam traduzindo as obras do iluminismo. Né? Eles recebiam as obras clandestinamente, traduziam e distribuíam. Ou botavam em jornais, crônicas, jornais clandestinos, ou participavam de grupos de debates literários. E aí as elites pernambucanas participavam desses grupos. Resultado, qual era o cenário aqui? Em 1817, Pernambuco vivia uma seca extrema, muita seca, junto com a crise do açúcar e a crise do algodão, a crise da agricultura, tá? Uma crise econômica. Coloca aqui, ó, crise da agricultura. Dom João não trazia nenhum incentivo fiscal para Pernambuco, não diminuía os impostos, pelo contrário, quando ele chegou para sustentar os 15 mil portugueses, todo o luxo, ele vai aumentar todos os impostos, ou seja, não bastasse a crise, muitos impostos, isso é considerado um dos grandes motivos para a Revolução. E aí, cara, isso se juntava ao sentimento de lusofobia, né? De aversão aos portugueses. Para ter ideia, muitos padres nas missas aboliram o vinho e a hóstia, que eram práticas portuguesas, práticas europeias, durante a Eucaristia, corpo e sangue de Cristo. Começaram a usar, ao invés da hóstia, eles usavam tapioca. Tipo, imagina tapioca, corpo de Cristo. Aí o cara ia lá e dava um pedaço de tapioca para você. E ao invés do vinho, eles usavam um produto local, que é a cachaça, o aguardente. Então, assim, corpo e sangue de Cristo, cachaça e tapioca. As igrejas lotadas, né? E aí, o que vai acontecer, galera? Esse movimento aqui, todas essas ideias aqui, tudo isso, se juntou com um pensamento liberal. E aí, em 1817, irritados com Dom João, os pernambucanos, no dia 6 de março desse ano, tentaram fazer o quê? Tentaram dar um golpe e proclamar a independência. E assim eles fizeram. Eles proclamam a independência de Pernambuco, só que Pernambuco se torna independente só por 3 meses. 3 meses. Aí o que acontece? Assim que eles declaram a independência, os líderes desse movimento se juntam. Quem eram os líderes? Vê? Juízes, jornalistas, latifundiários, comerciantes e membros da igreja. Juízes, jornalistas, latifundiários, comerciantes e membros da igreja. Só gente baronite, só rico, o baronato, né? Resultado, a galera começa a debater um projeto, como é que vai ficar Pernambuco. Aí eles disseram o seguinte, bom, Pernambuco será uma república que vai se juntar a outros estados do Nordeste. A nossa bandeira de Pernambuco foi inaugurada aí nesse movimento. Eram 3 estrelinhas, Paraíba, Rio Grande do Norte estavam juntos. E aí o que acontece? Além da república, nós teremos, por exemplo, a divisão de 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, aquela ideia de Montesquieu, do filósofo, direitos individuais. Quais são os direitos individuais? Vida, liberdade, propriedade privada e mais liberdade de imprensa. Pernambuco seria católico, ou seja, continuaria sendo católico. Não vão adotar a ideia de laicização, só que eles vão manter o quê? A escravidão. E isso é um outro ponto que as questões colocam. Dizem que a Revolução Pernambucana defendeu o fim da escravidão. É falso. Resultado,
Esse movimento prosperou? Não, ele não prospera. Ele é derrotado pelas forças de Dom João. Tá? A república dura 3 meses. Muitos líderes são presos, extraditados, expulsos do país, mas essa revolução vai deixar uma sementinha. Os pernambucanos querem independência e eles vão tentar daqui a 7 anos na Confederação do Equador. A Confederação do Equador é considerada uma continuidade da Revolução Pernambucana. Agora, um outro episódio importante, esse aqui não deu certo, né? Dom João reprimiu. Os pernambucanos estão com mais raiva ainda. Isso aqui daqui a pouco explode de novo. Em 1820, vai acontecer um outro episódio, só que onde? Lá em Portugal. É o que nós chamamos de Revolução do Porto. Aproveita que isso aqui está sendo mastigado. Essa aula normalmente tem 2 horas no mínimo. Tá? A gente está fazendo aqui, ó, em meia hora, os principais conteúdos cobrados nos principais vestibulares. Tá? Mas, professor, então por que tudo não é meia hora? Porque é lógico, você precisa ver do zero para hoje poder lembrar. A revisão só revisa quem já viu. Né? Então, fica mais tranquilo. Entender a lógica do assunto para depois... Eita, lembrei, faz sentido. Se eu, na primeira aula, fizesse essa velocidade, a galera ia ficar de cabelo em pé, né? Vamos lá. Primeiro desenvolve a lógica, a estrutura dos eventos históricos, para depois a gente lembrar dos principais tópicos. Revolução, do Porto. De Portugal não, do Porto. Desculpa aí, Revolução do Porto. O que foi essa revolução? Vamos lá. Vocês já entenderam que Dom João ele foi embora de Portugal em 1808. E vocês entenderam também que quando ele foi embora, quem é que entrou em Portugal? A Inglaterra. A Inglaterra invadiu Portugal e a Inglaterra começou a lutar contra Napoleão lá dentro. A Inglaterra expulsa os franceses lá por volta de 1811 de Portugal. Ou seja, nessa batalha que deixou 1/4 de portugueses mortos, quem vence? A Inglaterra dentro de Portugal, expulsando os franceses. Aí, segue um pouquinho mais. Neste contexto, o que é que vai acontecer? Entre 1811 até 1821, Portugal vai se tornar um protetorado. Portugal, o que é um protetorado? É um território independente, mas que está sob a administração de um país protetor, entre aspas. A Inglaterra colocou Portugal sob suas asas e interferia diretamente na política portuguesa até Dom João voltar. Só que Dom João não voltava. Aquela história, ele tinha medo de regressar e ser derrubado do poder, e ele preferiu ir arrastando aqui o seu governo no Brasil. Bom, o Brasil virou reino e Dom João não volta. Passou a Revolução dos Padres e Dom João não volta. O que é que vai acontecer? Em 1820, perdão, é até 20 aqui, ó, de 11 a 20. Em 1820, os portugueses se juntam, o exército português, as elites portuguesas e grandes grupos populares, eles se juntam para expulsar os ingleses. Então, a Revolução do Porto é um momento em que os portugueses se juntam e expulsam, né, os políticos ingleses que estavam lá até Dom João voltar. Então, é a libertação de Portugal. Portugal reconquista a sua autonomia com esse movimento. Só que aí tem um detalhe. Tá, a gente não é mais protetorado, né? Dane-se aqui essa condição de protetorado. A Inglaterra não está mais aqui interferindo dentro de Portugal. Só que faltava o quê? Faltava Dom João voltar. Então, eles expulsam os ingleses, decretam a autonomia de Portugal, só que o rei precisa voltar. E o rei não quer voltar. E aí, os portugueses, que participavam desse movimento liberal, né, que expulsou a Inglaterra, eles começaram a exigir a volta de Dom João. Dom João, volta não. Volta. Na 4ª tentativa, ameaçando prender Dom João, aí Dom João disse, volto. Em 1821, Dom João aceita voltar para Portugal. Aí haverá aquele episódio, o regresso da corte portuguesa. Dom João pega a sua família, Carlota Joaquina, sua esposa, seus filhos, volta. E aí o que acontece, galera? Ele deixa aqui no Brasil um filho, apenas um, Dom Pedro I. Dom Pedro I fica aqui. Só que Dom Pedro, que não era Dom Pedro I ainda, né? Dom Pedro de Alcântara, ele fica aqui na condição de quê? De regente. Então, vou revisar mais uma vez, tá? Depois da Revolução Pernambucana, lá em Portugal vai rolar a Revolução do Porto. Mas qual é o contexto dela? Depois que Napoleão é derrotado em Portugal pela Inglaterra, a Inglaterra domina Portugal como um protetorado. E aí, em 1820,
Sem a volta de Dom João, o que acontece? Os portugueses se juntam para expulsar os ingleses, conseguem a autonomia de Portugal. Em seguida, eles começam a exigir que Dom João volte. Da quarta tentativa, depois de várias ameaças, Dom João regressa com a sua corte, mas deixa Dom Pedro aqui. Um detalhe interessante, tá? Ele volta, mas ele volta com... Dos 15 mil portugueses que ele trouxe, ele volta só com 5. Então ficam 10 mil famílias aqui, aliás, 10 mil portugueses, talvez milhares de famílias aqui, 3 mil famílias, uma coisa assim. E essas famílias sustentadas pelo Estado, com títulos de nobreza, com empregos públicos, com terra, com casas, palácios e tudo mais. Então ele deixa uma elite aqui controlando o exército, por exemplo. Então, bom, Dom Pedro fica, e aí começa o seguinte, o processo de independência do Brasil. Como é que vai acontecer o processo de independência do Brasil? Assim que Dom João volta, e que os portugueses revolucionários, que a gente chama de cortes portuguesas, ou cortes constituintes, porque eles estão desejando agora uma nova constituição para Portugal, assim que esses caras saibam, eu estou falando com vocês e estou procurando um apagador aqui, só que eu não estou encontrando, eu vou apagar com a flanela mesmo. Aqui, achei. E aí o que acontece? Os portugueses começam a exigir também que Dom Pedro volte. Ó, não é só seu pai que tem que voltar, não. Você, cabra, volte para Portugal. E aí Dom Pedro começa a dizer, volto nada, vou ficar aqui, meu pai me mandou que eu ficasse. Eu vou ser regente, ponto. Aí, o que acontece? As cortes portuguesas, os revolucionários da Revolução do Porto, eles enviam 3 ofícios exigindo a volta de Dom Pedro. Dom Pedro nega os 3. Quando chega em 1822, a coisa começa a aquecer, um ano depois. Né? Os portugueses começam a ameaçar. Se Dom Pedro não voltar, ele vai ser preso. Ele vai ser preso. E aí, consequentemente, Dom Pedro, meu Deus do céu, e agora, e agora, e agora? Resultado. Vamos falar do processo de independência do Brasil. Qual era a ideia de Portugal e dos portugueses, da corte constituinte, enfim, os revolucionários da Revolução do Porto? A ideia era o seguinte, Dom Pedro volta para Portugal e a gente vai recolonizar o Brasil. Tome nota aí. Coloque essa palavrinha aí. Tome nota. Vai, escreva aí, por favor. Ó, havia um risco de recolonização. Portugal queria recolonizar o Brasil. O Brasil voltaria a ser colônia, Portugal voltaria a ganhar dinheiro e conseguiria aí reerguer os seus cofres depois de ter sido dominado por Napoleão. O que vai acontecer é o seguinte, cara, no Brasil começa a surgir um sentimento de velho, a gente não vai perder os benefícios que a gente ganhou durante o período joanino. As elites urbanas não querem ser recolonizadas. Por quê? Porque estão ganhando dinheiro com a abertura dos portos. Recolonizar significa fechar os portos. A Inglaterra, por sua vez, não quer a recolonização do Brasil, porque a Inglaterra é a que mais ganha dinheiro com essa liberdade econômica aqui dentro. A aristocracia rural fica em cima do muro, mas boa parte dela fica naquela, pô, se recolonizar, a gente vai ter menos lugares para exportar nossos produtos agrícolas. Também começa a ficar contra. E para ter ideia, até portugueses que viviam aqui ficaram contra essa recolonização, essa volta de Dom Pedro. Por quê? Porque os portugueses que ficaram, lembra que Dom João veio com 15, voltou com 5, deixou 10. Esses caras que ficaram, eles tinham emprego público aqui, salário, benefício, privilégio. Eles tinham que abrir mão dos privilégios para voltar para Portugal, para fazer parte de uma corte decadente lá. Então até os portugueses quiseram ficar. Resultado, com todo esse apoio e sob a ameaça de prisão, no dia 7 de setembro, é bom lembrar que depois de ter feito uma série de atos, né, por exemplo, no início de 22, Dom Pedro disse, né, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu digo que fico. Aí primeiro ele disse que ficou, que não volto mais e tal. Aí depois ele começa a dizer que vai fazer a independência em julho, testa, aí ele vê que a elite apoia, sabe? Aí, epa, em agosto ele diz de novo, convoca uma assembleia para uma constituição assim de mentira. Aí a elite apoia. Aí quando chega em setembro, diante de uma ameaça, ele estava voltando daquela festa de José Bonifácio, na margem do rio Ipiranga, tem muitas histórias sobre isso, mas eu não vou aprofundar não, sejamos objetivos. Ele acaba recebendo a ameaça de prisão, a última, e aí ele decreta a ruptura de Portugal, entre Brasil e Portugal, melhor dizendo. E aí, no dia 7 de setembro de 1822, ele decreta essa ruptura, e essa ruptura é justamente o quê? Brasil e Portugal estão separados. Não é o fim do período colonial brasileiro, é o fim da participação do Brasil no Reino Unido a Portugal e Algarves. O Brasil não faz parte deste Reino Unido. O Brasil agora está independente de Portugal. Só que, independente de Portugal, é uma ruptura.
Mas essa independência veio com uma série de permanências, né? A escravidão continuou, as elites continuaram no poder, o autoritarismo continuou. Na verdade, basicamente, o poder saiu de uma mão para outra. Professor, aquele quadro O Grito do Ipiranga, que é muito cobrado, que tem Dom Pedro com a espada na margem do rio Ipiranga com tropas, aquilo foi verdade? Não. Dom Pedro decretou a independência do Brasil com 3 soldados ao lado. Aquilo foi uma construção feita no final do segundo reinado para exaltar a figura do pai de Dom Pedro II. Né? Foi Dom Pedro II que pagou para que o quadro fosse feito, para exaltar a monarquia que estava decadente, em decadência, entendeu? Então, não teve nada daquilo que contaram para a gente. Tá? Na verdade, foi uma ruptura sem participação popular. Primeiro reinado brasileiro. O primeiro reinado ele vai de 1822 até 1831. É um período muito curtinho, menor que o período joanino, que teve 13 anos. Esse só tem 9, quase 9. E é um período com poucos destaques para vestibulares, tá? Ele é muito mais fácil de identificar o que cai, porque tem menos episódios ali cobrados historicamente. Então, toma nota aí que isso aqui vale ouro. Rapidinho. Primeiro reinado, pessoal. O primeiro reinado começou como? Em primeiro lugar, Dom Pedro I, assim que ele assume, que ele decreta a independência, ele começa a se preocupar com um fato. Eu preciso criar uma nova Constituição para o Brasil. Tá? Se há um regime novo, tem que ter uma Constituição. O Brasil não tinha Constituição. Né? E aí, ele convoca, em 1823, uma Assembleia, tá? Elege-se portugueses, elege-se brasileiros para criar uma nova Constituição. E essa Constituição, de 23, ficou conhecida como Constituição da Mandioca. Ó, competência 5. Isso aqui é fundamental você entender essa diferença entre a de 23 e a de 24. A Constituição de 23 foi a da Mandioca. Foi criada por deputados, foi votada, aprovada, promulgada, como a gente chama. Só que essa Constituição, ela era liberal demais. O que mais pegou para Dom Pedro foi o seguinte: ela falava em 3 poderes. Tinha várias definições, como direitos individuais, enfim. Mas o que mais irritou Dom Pedro foram os 3 poderes. O Brasil teria poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, conforme as ideias daquele filósofo Montesquieu, iluminista. Isso incomodou Dom Pedro porque é o seguinte: se só tem 3 poderes, Dom Pedro I ficaria com qual poder? Ele seria apenas o poder executivo. Quer dizer que alguém criaria as leis e ele colocaria as leis em prática. Era tipo a Inglaterra, a monarquia parlamentarista. O rei reina, mas não governa. E aí Dom Pedro, o que é que ele faz? Ele rasga essa Constituição da Mandioca. Só um detalhe, professor, eu nunca entendi por que mandioca. Porque o voto nela, ela previa eleições com um voto censitário. E o voto censitário era baseado em barris de mandioca, alqueires de mandioca. A mandioca era tipo a cesta básica, era o produto mais popular, né? E aí a galera começou a comparar a tua renda anual com quantidades de mandioca. Por isso, é Constituição da Mandioca. Ele vai rasgar a mandioca, tá? A mandioca não. Ele vai rasgar a Constituição da Mandioca, não a mandioca. Isso, e aí o que vai acontecer a partir de agora? Ele convoca uma nova Assembleia Constituinte. E aí, em 1824, desculpa aí, viu? Rasgar a mandioca. Rasgar a Constituição. Em 24, ele assina uma Constituição. A primeira Constituição Imperial válida no Brasil. Ou seja, pelo amor de Jah Rastafari, não vai dizer que a Constituição da Mandioca chegou a ser vigente no Brasil. Ela foi anulada antes da assinatura do imperador, antes da vigência da sanção do imperador. Resultado, agora ele estabelece outra Constituição e aí toma nota para lembrar disso aqui. O que essa Constituição dizia? Primeiro, ela foi outorgada. O que é outorgada? Ela não foi votada, ela foi imposta por Dom Pedro com um grupo de juristas escolhido por ele. Outorgada. Próximo ponto, ela determinava que o Brasil seria o quê? Um país católico. Não é laico, não vai dizer que o Brasil entrou na era da laicização. Catolicismo até o final do segundo reinado. Pedro Simas, quando é que o Brasil fica laico? Para facilitar a tua vida. O Brasil só vira laico, só se torna laico com a República. Coloca aí, laicização, República. De lá para trás é tudo católico, tá? Próximo passo. Além do catolicismo, o Brasil teria o quê? Voto censitário. O cara tem que ter, por exemplo, R$ 1.000 anuais, líquidos, comprovados. Voto censitário. Só rico votava e ainda era uma eleição complexa, porque tinha gente que tinha dinheiro apenas para votar nos seus estados, nas províncias, e tinha gente que tinha que ter mais dinheiro para poder votar
nas eleições nacionais para deputados e senadores que tinham, por exemplo, cargos vitalícios, os senadores, né? Vamos lá, próximo passo. Além disso aqui, vamos lembrar também que ela definia a existência de 4 poderes. Quais são os 4 poderes, pessoal? Legislativo, executivo, judiciário e o poder moderador. Como é que funcionava o moderador? Deixa eu desenhar aqui, ó. Era mais ou menos esse esquema aqui, ó. Você tinha executivo, judiciário, legislativo. A Constituição, a gente inclusive resolveu uma questão, vai estar disponível para vocês agora no final. Vai estar não, estará disponível. Eu vou mandar o link. Né? Então, como é que funcionava esse trem aqui, né? Esse troço aqui? O poder moderador, ele foi criado, de acordo com o texto constitucional, ele foi criado pelo bem do equilíbrio dos demais 3 poderes. Então, ele era tipo um árbitro, né? Se o poder executivo extrapolar os seus limites, ele vai lá e interfere. Se o poder judiciário extrapolar, então ele, na verdade, manteria um controle para que os 3 poderes pudessem ser independentes entre si. Essa era a ideia. Só que, na verdade, isso foi uma formalização de um autoritarismo, que eles não podiam escrever na Constituição. Dom Pedro, ao invés de zelar pelo bem-estar dos 3 poderes e pelo equilíbrio, pela não intervenção de um sobre o outro, ele usava o moderador para interferir nos poderes conforme ele queria, né? Casuisticamente. Né? Então, essa era a ideia. Por conta do poder moderador, essa Constituição acabou sendo chamada de Constituição autoritária. E, por fim, um último ponto aqui para a gente andar. Ó, além dos 4 poderes, coloque aí, ele também estabeleceu o unitarismo. Coloque aí, isso aqui é valioso demais para questões até a proclamação da República. Coloque aí, tome nota, porque o Enem já cobrou muito isso aí. Católica já cobrou de maneira mais leve. FPS não, Uninassal não, FITS não. Mas Católica sim e Enem sim mais. O que é o unitarismo, cabeção? É o seguinte, é uma estrutura de poder legislativo centralizada, ou seja, só o Rio de Janeiro poderia criar as leis no Brasil. Não tinha esse lance de cada província criar suas próprias leis. Só o Rio criava as leis. Isso fazia com que as elites do Sudeste, daqui a pouco as elites do café, mas daqui a uma década, essas elites vão começar a controlar a política nacional. Sempre o centro-sul, principalmente o Sudeste do Brasil. Beleza? Isso aqui é o contrário do federalismo lá nos Estados Unidos, que a gente está vendo hoje nas eleições. Né? Cada estado tem suas leis eleitorais, porque não tem uma justiça eleitoral no país. Então, você vê que cada um tem um tipo de contabilidade distinto, cada um tem um prazo distinto, tem uns que permitem por correio, outros não, uns que dizem até que você pode votar depois do dia da eleição, né, presencial, por correio. Então, assim, esse é o cenário, tá? Não é federalista, é unitarista. Coloca aí. Essa Constituição, ela vai arretar, vai deixar algumas elites locais full da vida. E aí, como reação a essa Constituição autoritária e centralizadora, o que é que vai acontecer? Os pernambucanos, mais uma vez, se revoltam. E aí, em 1824, vai acontecer a segunda Revolução por Independência em Pernambuco, o movimento separatista, que foi justamente a Confederação do Equador. Coloca aqui, ó, mais um episódio dentro do primeiro reinado, Confederação do Equador. Essa aqui, ela é mais simples de entender, por quê? Porque a gente já entendeu a Revolução dos Padres de 17. O que a Revolução ou a Confederação do Equador vai dizer? Primeiro, porque Equador era uma república que surgia próxima à linha do Equador, beleza? Próxima à linha do Equador. Então, ia reunir alguns estados do Nordeste. O principal motivo, o autoritarismo de Dom Pedro. Os caras não aceitam o poder moderador, o fato de Dom Pedro ter outorgado a Constituição também, e o fato de Dom Pedro impedir os legislativos locais. Ele centralizar tudo no Rio de Janeiro. Resultado, os caras tentam tomar o poder em 24, o principal líder desse movimento é um padre, chamado de Frei Caneca, coloca aí, Frei Caneca, um padre, né, popular, que tinha um jornal chamado de Tifes Pernambucano, enfim. E aí o que acontece? O grande projeto desses líderes, liderados por Frei Caneca, era basicamente, mais uma vez, uma república liberal que garantisse direitos liberais, né, a visão de John Locke, direitos individuais, direito à vida, direito à liberdade e propriedade, mas eles defendiam o federalismo, ou seja, Pernambuco seria uma confederação, ou seja, os estados que quisessem comungar da mesma lei poderiam, alguns estados juntos com a mesma Constituição, mas cada estado criando certas leis, com permissão para criar leis pontuais locais. Próximo passo,
catolicismo, mais uma vez, tá? Mantém-se. E próximo, esses caras vão chegar ao nível de defender o quê? A abolição. Alguns padres, principalmente o líder Frei Caneca, chegaram a defender a abolição da escravatura. Então, coloca aí. Em 17 não houve luta contra a escravidão, em 24 houve essa luta. Então, isso foi um dos principais calcanhares de Aquiles do movimento. Por quê? Foi um grande calcanhar de Aquiles. Porque é o seguinte, galera. Quando as elites que apoiavam o movimento começam a perceber que tem padres, tem homens de cor, como se falava na época, defendendo a abolição, as elites tiram o apoio, os latifundiários tiram o apoio, juízes tiram o apoio. Resultado, o movimento acaba sendo derrotado rapidamente, ainda em 24. Então, devido ao seu teor mais popular, esse movimento acabou virando alvo das próprias elites de Pernambuco. E a República Liberal não deu certo. Os pernambucanos foram derrotados pela segunda vez. Na aula que vem vai ter uma terceira, que é a Revolução Praieira, mais uma tentativa de independência aqui em Pernambuco, só que segundo reinado. Beleza? Então, tá aqui esse contexto, ó. Assim que ele assume a independência do Brasil, no meio da recolonização, ele dissolve a Constituição da Mandioca, ele cria uma outra outorgada, que define que o Brasil terá 4 poderes, é unitarista, os pernambucanos se arretam contra ele, tentam uma nova independência, mas não conseguem. E aí o próximo passo, tá chegando no final, segura aí, segura aí. Ó, em 1825, vai rolar uma parada que vai colocar a moral de Dom Pedro lá embaixo. Que parada é essa? Portugal, Dom João VI, que ainda estava vivo, o pai de Dom Pedro, que estava em Portugal, que tinha voltado a Portugal, Dom João começa a dizer que não reconhece a independência do Brasil. Eu não reconheço a independência do Brasil. Dom Pedro, não era para você, meu filho, ter feito a independência, rapaz. Eu disse que você seria regente, você me desobedeceu, tenha vergonha nessa cara. E aí, o que, é que vai acontecer, cabeção? Se Portugal não reconhece a independência do Brasil, ninguém reconhece. A Europa não reconhecia. Os aliados de Portugal não reconheciam lá na Europa. E aí a Inglaterra entra e ajuda o Brasil a assinar o Tratado de Amizade. O que a gente chama também de aliança e amizade, de união e amizade. Tem vários conceitos, tá? Vou colocar aqui, ó. Tratado de união e amizade. O que esse tratado vai dizer? Esse tratado, ele permite que Portugal reconheça a independência do Brasil. Então, em 25, Portugal aceita, nesse tratado de aliança e amizade, né, de união e amizade, depende do livro aí, Portugal aceita a independência, ou seja, o Brasil, de fato, agora é reconhecido pelos europeus no geral através de Portugal. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe aí? O Brasil, em troca desse reconhecimento, terá que pagar 2 milhões de libras esterlinas para Portugal. O Brasil era um país muito pobre. Ou seja, Portugal foi indenizado para poder reconhecer a independência do Brasil. 2 milhões de libras. Meu irmão, isso aqui vai raspar os cofres do Banco do Brasil nessa época. Dom Pedro começa a ser criticado. Os opositores dele começam a dizer, tá vendo? Ele não fez a independência mesmo, não. Ele está dando dinheiro para a família dele. E aí a oposição começa a crescer, ele começa a ser encarado como alguém muito fraco. A situação vai piorar. Eu não vou colocar aqui não, porque o que eu vou falar agora não é tão cobrado, tá? Não é cobrado, aliás, mas é para que você entenda o contexto. No ano seguinte, Dom João morre. Veja, em 25, Dom João assina esse acordo com Dom Pedro fica desmoralizado aqui no Brasil internamente, porque teve que pagar por algo que ele já tinha feito. E aí, no ano seguinte, tanto a esposa dele morre, Leopoldina morre, ele fica... Cara, ele entra numa crise aí existencial gigante, né? Ele deixa cartas falando disso e tal. E aí, depois de Leopoldina morrer, a esposa jovem dele, o pai morre. Só que quando o pai morre, chega a notícia de que Dom Pedro, teu pai morreu, agora tu é rei de Portugal. Tu é o sucessor, herdeiro. Meu irmão, quando o pai do cara morre, que o cara sabe que é herdeiro, lascou. Porque as oposições aqui no Brasil começam a dizer, pagou dinheiro para Portugal para assumir o trono, né, safado? E aí o que acontece? Dom Pedro fica naquela, vou, não vou. Ele podia ser rei de Portugal, mas se fosse rei de Portugal, os brasileiros iam dizer que ele ia recolonizar o Brasil, que ia juntar Portugal e o Brasil de novo. Vê que situação. Ele abdica do trono português em favor da filha dele, que tinha 8 anos de idade só, Dona Maria Glória. E aí, resultado, vai rolar uma esteta lá em Portugal, ele vai gastar dinheiro para manter a filha no trono, enfim. Só que essa situação toda vai desgastando a imagem dele. Pior, em 1826, acabando, a 1828, Dom Pedro se envolve numa outra treta.
Qual é a outra treta? Vai rolar uma guerra. A famosa Guerra da Cisplatina. O que é a Guerra da Cisplatina? Pessoal, nessa época, o Uruguai era uma colônia brasileira, viu? Um detalhe, curiosidade. O Uruguai era uma colônia brasileira, pertencia ao Brasil. O Brasil invadiu durante o período joanino aquele território ali do Uruguai, enquanto, enfim, a Espanha estava lutando contra o Napoleão. Resultado, o Uruguai se levanta para lutar contra o Brasil. O Uruguai começa a lutar por independência junto com a Argentina. A Argentina, vai lá, Uruguai, vai lá, briga com o Brasil, consegue a independência. Nós falamos espanhol, hablamos espanhol. Resultado, cabeção. Dom Pedro se mete nessa guerra para defender o território uruguai, que não tinha nada a ver com o Brasil culturalmente, historicamente, linguisticamente, enfim, e ele acaba levando um couro. Lá no Uruguai, os uruguaios, los 33, não sei como é que pronuncia isso, eles acabam vencendo Dom Pedro. Dom Pedro é escorraçado entre aspas, estou exagerando. Dom Pedro é derrotado, não chega a ser escorraçado, ele é derrotado, e ele assina o Tratado de Montevidéu em 28. Não se preocupa com esse nome, não. Ele reconhece a independência do Uruguai em 28. Ou seja, ó que lasqueira. O cara é autoritário, o cara reprimiu pernambucanos, inclusive mandou matar a Frei Caneca, matou um padre. O cara pagou para Portugal para poder reconhecer a independência que ele já tinha feito. E o cara agora perde o Uruguai. É derrotado na Guerra da Cisplatina e o Uruguai fica independente. Ou seja, político desmoralizado, autoritário e militar desmoralizado. A coisa vai chegar ao final. Vai ter uma fofoca aí. Em 1830, acontece um assassinato de um jornalista. Está acabando, esse cara vai abdicar. O assassinato de um jornalista chamado de Líbero Badaró. Pessoal, Líbero Badaró era um jornalista italiano, liberal, que vivia no Brasil. E esse cara metia pau em Dom Pedro. Metia pau, escrevia um monte de texto falando mal de Dom Pedro, enfim. Resultado, em 1830, lá em São Paulo, na rua de Santa Efigênia, ele foi assassinado por 2 capangas quando descia de uma carruagem para entrar em casa. Quando ele estava abrindo o portão, pou, vários tiros nas costas dele. Pou, vários tiros, né? E aí o que vai acontecer? Badaró cai, um amigo corre para segurar Badaró, e Badaró suspira com a frase. Parece que a galera decorava a frase para poder morrer e ficar na história falando a frase. E ele diz o seguinte: morre um liberal, mas não morre a liberdade. Olha o nome do cara, Líbero. Morre um liberal, mas não morre a liberdade. Meu irmão, no dia seguinte, todos os jornais de oposição ilegais estampavam: morre um liberal, mas não morre a liberdade. Todo mundo começou a acusar Dom Pedro. Dom Pedro, você matou um jornalista. Você é autoritário e assassino. A gente não tem provas que isso aconteceu. Suspeita-se que foi um juiz chamado de Japiaçu que mandou matar por outros motivos, mas o fato é que caiu nas costas do cara. Isso lembra Vargas, a história de Vargas, lá em 54. Um assassinato que caiu nas costas dele e ele não ordenou. Resultado, Dom Pedro, completamente isolado, ele resolve dar uma viajada, ele vai para Minas Gerais. Bom, Rio de Janeiro estava pegando fogo contra mim. Aí ele pegou a família, a corte, e foi para Minas para buscar apoio político em Minas Gerais. Quando ele chega em Minas, o que é que vai acontecer? Quando ele chega em Minas? Pô, simplesmente, todas as casas, as ruas pelas quais ele passava, as casas estavam com panos pretos na janela, panos pretos nas varandas. E aí lascou, meu irmão, lascou. Todo mundo dizendo: eu lembro o que você fez, você matou o cara. Pano preto de luto. Dom Pedro volta para o Rio, em 31, e quando ele volta para o Rio, os cariocas estavam protestando contra ele. Rolou até um lance da Noite das Garrafadas. Coloca aí, 1831. A Noite das Garrafadas. O que foi a Noite das Garrafadas? Não foi um jogo entre Corinthians e Palmeiras, não. Tá? Teve um... Acho que foi Corinthians e Palmeiras, ou Corinthians e São Paulo, sei lá, que também é chamado de Noite das Garrafadas, porque os torcedores, lá no Parque Antártica, antigo estádio do Palmeiras, os caras começaram a jogar garrafa de vidro, porque antigamente era permitido garrafa de vidro nos estádios. A Noite das Garrafadas foi o seguinte: quando Dom Pedro volta para o Rio, depois da turnê em Minas Gerais, começa a haver uma briga entre portugueses e brasileiros. Os portugueses do Rio diziam: bem-vindo, Dom Pedro, e os brasileiros diziam: fora, Dom Pedro. Rolou cacete. Os portugueses pegavam garrafa de vinho carreteiro, quebravam na cabeça dos brasileiros. Resultado: com todo esse ambiente, em 1831, em abril, Dom Pedro abdica. Veja, autoritário, massacrou pernambucanos, pagou a indenização que não foi aceita pelos brasileiros para Portugal, perdeu a guerra contra o Uruguai, suspeita de assassinato,
e protestos entre brasileiros e portugueses. Não tinha mais como ele se manter. Resultado, ele abdica, e eu vou deixar a saideira agora que fecha a nossa aula. Brian, fala rapidinho de como era o contexto da cultura da arte durante o período regencial. É verdade que nessa época começou a rolar aí uma ideia do Brasil investir numa arte ufanista? Na verdade, casa até com uma pergunta que Dylan fez aí um pouquinho antes, quando eu estava falando de missão francesa, ele perguntou se havia o indianismo no Brasil nesse tempo. Eu já vou aproveitar para responder também. Pensa aí o seguinte, o que havia no Brasil não era necessariamente uma nação, né? O Brasil instituiu um Estado, mas não uma nação depois da independência. Por que não uma nação? Porque, como o Pedro falou aí, o povo não participou do processo. O povo foi afastado do processo. Foi um processo elitista ali da elite do Sul e Sudeste. Nem o Nordeste, o Norte e Nordeste, muitas províncias também nem tinham também aderido ao processo de independência. A Bahia só veio proclamar a independência depois também, enfim. Então, isso tudo mostrou que não foi um processo coeso, né? Então, o que é que vai acontecer? Durante a regência, o que é que os regentes vão fazer? Vão tentar, através da arte, da literatura, da história e da própria arte em si, da arte visual, dos quadros, da pintura, instigar no brasileiro, ou criar nos brasileiros um sentimento de nação que não havia. Não havia sentimento de nação. Até hoje a gente fica pensando, né? Você vê que há preconceitos regionais no Brasil, né? O cara do, sei lá, do Rio Grande do Sul odeia o cara do Nordeste. É coisa doida, né? Então, isso mostra como, de fato, o processo de independência do Brasil não foi algo coeso, não foi o povo que se juntou, meu Deus, vamos nos tornar independentes. Não foi, velho. Então, o povo foi afastado, né? Então, a regência tentou recuperar esse sentimento de nação com um medo terrível de que o território brasileiro se desfizesse, se desintegrasse, como tinha acontecido na América Hispânica, por exemplo, as independências da América Espanhola, e se fragmentaram todas em pequenas repúblicas. Então, o medo de que isso acontecesse no Brasil fez com que a regência criasse, por exemplo, o IHGB, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, para contar agora uma história do Brasil, a partir do Brasil, mostrando os heróis brasileiros, o povo brasileiro. Surge aí, como eu falei para Dylan no chat, aí, o romantismo, tá? Que também vem lá da Europa. Presta atenção, lá na Europa o romantismo já participava dos processos de revolução também, já instigava processos de revolução contra o absolutismo que tinha voltado, o Congresso de Viena, enfim. Então, na Europa, o nacionalismo estava muito exaltado, e isso vem para o Brasil também. As primeiras manifestações são na literatura, com o romantismo, a primeira geração do romantismo, a indianista, como o Dylan perguntou aí, que é uma geração que vai exaltar a nação. E para eu exaltar a nação, eu preciso exaltar os elementos que são comuns a todos os brasileiros. A natureza, a língua, o índio. O índio vai ser exaltado como herói, né? Como um cara pacífico, o herói, que entra em harmonia com o português, enfim. Então, esse tipo de arte indianista, ela vai ser muito prestigiada, né, pelo Estado. O Estado quer que isso seja feito, porque a gente precisa fazer esse povo ficar unido, porque senão o risco de se separar é muito forte, fora que tem a questão de Dom Pedro também, que queriam restaurar Dom Pedro, enfim, um monte de confusão que precisava ser resolvida e colocar o Brasil, pelo menos aí, uma ideia de unidade, e por isso a arte surgiu, por isso o romantismo indianista, ufanista, como o Pedro falou, que exalta a nação exacerbadamente, que é uma forma da gente se sentir membros de uma mesma história, né? É uma dica, pessoal, toma nota de tudo isso que o Brian está dizendo também, viu? Isso aí é fundamental para a história da arte, no caso do Enem Competência 1, para linguagens, tá? A gente, inclusive, tem um módulozinho que está lá no site, desde o início do ano, disponível para todo mundo, que é intensivo também, que são as questões do Enem, até o ano passado, todas que envolveram arte e história da prova de linguagem, tá? Todo ano tem 2 questões em média. Então, assim, se liga, tá todas as questões lá com gabarito comentado. Se liga, porque, assim, você sabe que a prova de linguagem tem um peso gigantesco, né? Então, isso é linguagem também. Vamos lá. Pessoal, a regência, eu vou fazer só agora aqui uma introdução da política, porque semana que vem a gente começa falando das revoltas, como está no planejamento, tá? A regência, ela tem 2 fases. O que é a regência?
Quando Dom Pedro abdica em 1831, vai ter um problema. Dom Pedro vai abdicar em favor do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, agora o Dom Pedro II. Só que Dom Pedro II só tinha o quê? 5 anos de idade. A Constituição dizia que o imperador só podia assumir com pelo menos 18 anos completos. Então, se ele tinha 5, ele não podia governar, mas ele também não podia perder o trono. Então, Dom Pedro simplesmente abdica, Dom Pedro II não vai poder assumir, e até que ele faça 18 anos, cria-se uma regência. A Constituição já previa isso. Eram políticos que estariam no poder governando até que o menino fizesse 18 lá em 1843. Aí o que é que vai acontecer? Você vai observar que isso aqui vai até 1840, né? 1831 é o ano da abdicação, 1840 é o ano de um golpe chamado de golpe da maioridade. Porque no final, Dom Pedro vai acabar assumindo o poder com 15 anos. Quem quiser, inclusive, entender mais, é só assistir ao vídeo que eu coloquei aí, o link da resolução de questões, que a gente explica exatamente o que é esse tal de golpe. Já vai antecipar hoje, tá? Para quem já quiser antecipar. Essa fase é dividida em, basicamente, 4 períodos, 4 subfases. A regência. Primeiro, nós temos a regência trina, tá? Ou seja, o que é a regência trina? É o período em que o Brasil foi governado por 3 pessoas no Poder Executivo. Nós temos a regência trina provisória, semana que vem eu explico direitinho. Nós temos a regência trina permanente, para quem também já quiser, nas questões, eu acho que a 10ª questão a gente explica direitinho esses conceitos, você já pode adiantar. E depois, a regência una, de um regente chamado de Diogo Feijó, regência una de Feijó, e um outro político chamado de Araújo Lima. Regência trina permanente, regência trina, aliás, provisória permanente, e depois a una de Diogo Feijó e a una de Araújo Lima. São 4 períodos aí dentro. Os partidos políticos no início da regência, eles eram 3 partidos. O primeiro partido era um partido chamado de Restaurador. O segundo partido é o que nós chamamos de Liberal Moderado. E o terceiro partido é o que nós chamamos de Liberal Exaltado. Vamos lá, mais uma vez. A regência é um período no qual o Brasil será governado por outros políticos que não Dom Pedro II, porque Dom Pedro era menor de idade. E a regência vai até o menino fazer 18 anos. Só que a gente viu que ela foi antecipada, né? O fim dela, né? Por um golpe da maioridade, que a gente vai explicar o que é depois. Essa fase, a regência, é dividida por regência trina, 2 períodos, provisória e permanente, e depois a una de Diogo Feijó e Araújo Lima. Antes disso tudo, durante a regência, surgiram vários partidos políticos no Brasil. O primeiro partido era o Restaurador. O que é o Restaurador? Ele durou de 1831 a 34. Esse partido, basicamente, ele defendia a volta de Dom Pedro I. Eles defendiam a restauração da monarquia. Dom Pedro deveria voltar a governar o Brasil. Só que esse partido, como eu já mostrei aqui, ele só existiu e durou 3 anos. Por quê? Porque Dom Pedro I morreu em 34. Então, eram portugueses que queriam a volta da monarquia de Dom Pedro. Bom, quando esse partido restaurador deixa de existir, ele vai se juntar a esse outro partido aqui, ó, o Partido Liberal Moderado. Os restauradores se juntam aos moderados. E o que os moderados são? Rapidinho. Os moderados, primeiro, são a elite rural do Brasil, a aristocracia rural, senhores de engenho, barões de café, os homens que têm terra, os mais poderosos. Característica básica. Além do campo, esses caras defendem um unitarismo. O que é esse unitarismo? Eles defendem que só o Rio de Janeiro cria as leis. Vocês lembram disso, né? Próximo passo, esses caras também são escravagistas. Eles defendem a escravidão acima de tudo, que permaneça a escravidão. Então, jogo rápido. Elite rural, só o Rio de Janeiro criando lei, e escravidão. Eles não são contra Dom Pedro, mas eles querem que Dom Pedro, quando voltar ao poder, garantam que o Sudeste controle o país, crie as leis. O liberal exaltado é um partido característico de uma posição mais radical. Ele é formado pelas elites urbanas, classe média urbana, se é que se pode dizer já esse conceito. Ele defende o federalismo, ou seja, cada estado deve poder criar suas próprias leis. Um quer unitarismo, um quer federalismo. Isso aqui é
o presentinho para resolver 1 milhão de questões. De verdade mesmo. Vocês vão ver isso aí na prática. Isso aqui é o presentinho para resolver questões. Já vou explicar por quê agora no final. Então, elites urbanas, federalismo, muitos chegavam a defender a república, eles eram antimonarquistas, eu vou colocar com asterisco aqui, porque não eram todos, e muitos também defendiam a abolição gradual da escravatura. Também não eram todos, mas uma grande parcela. Então, ó, um partido que defende a volta de Dom Pedro, um partido mais moderado e um partido radical. Se vocês lembrarem, isso lembra muito a divisão dos partidos na Revolução Francesa, né? Você pega, por exemplo, ó, o partido mais conservador era o Pântano, que ficava no meio, que a gente chama de centro hoje. Aí você tinha o Partido Liberal Moderado, que ele era basicamente, ele é moderado, conservador, a favor da manutenção do status quo, com mais poder financeiro, seria a direita da Revolução Francesa, não de hoje. Os conceitos mudam também, significados. E esse aqui, o exaltado, ele seria a esquerda. Na Revolução Francesa você tinha direita, girondinos, esquerda, jacobinos, e no centro, o Pântano. Essa ideia de dividir em 3 partidos começa da Revolução Francesa e vem para o Brasil. Até hoje a gente fala político de direita, político de centro e político de esquerda. E aí, para terminar, rapidinho, um outro raciocínio agora. Como é que esses partidos mudaram de nome ao longo da história? Presta atenção aqui. O Partido Restaurador, ele se funde com o partido o quê? Liberal Moderado. Eles se fundem. Quando eles se fundem, eles passam a se chamar de partido regressista. Por que é importante perceber isso aqui? Porque tem uma tuia de questão aí que coloca assim, ó, os regressistas, os conservadores, aí você fica perdido se não estiver ligado aqui. Então, restauradores e liberais moderados se tornam regressistas depois que se juntam. Depois, durante o segundo reinado, eles se tornam o partido conservador. Então, restaurador, moderado, regressista. E regressista depois vira sinônimo de conservador até a proclamação da República. E o liberal exaltado, que era o mais radical, se torna progressista e, por fim, no segundo reinado, ele se torna apenas partido liberal. Na resolução de questões eu faço esse gráfico aqui também na lousa digital. Então lembra, ó, regressistas de um lado, progressistas do outro, conservadores de um lado, liberais do outro. Aí a maior parte das questões perguntam, apesar dos dois serem corruptos, Brasil, né? O que é que diferencia os dois em suas defesas? Basicamente, a principal diferença, principal mesmo, de fato, é um defende o unitarismo, outro defende o federalismo. Inclusive, tem aquelas frases do segundo reinado que dizem que liberais e conservadores são farinha do mesmo saco. Surgiu aí, no Segundo Império, esse conceito. Porque eles eram corruptos, tá? Mas tinham, pelo menos, defesas diferentes. Um era federalista, o outro era unitarista. E mais, há também uma outra frase que diz: nada mais conservador que um liberal quando chega ao poder. Ou seja, blá, 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 mas rouba do mesmo jeito. Essa era a crítica que se fazia. Bom, a gente fecha por aqui, né? Valeu, galera. Até a próxima aí. Novamente, respirem, descansem e vamos embora. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Vou fechar a gravação aqui. Uma grande honra. Estuda, faz as questões e conta com a gente se tiver alguma dúvida. Valeu!